Muito bem, então, próxima aula eu vou falar agora para vocês sobre estudos clínicos de vacinas anti-HIV e minha intenção aqui é fazer uma revisão sobre os estudos mais recentes que foram feitos, os resultados que eles obtiveram e a gente discutir um pouquinho mais sobre como avançar dentro da área. É impossível a gente esgotar esse assunto, mas eu acho que é importante saber para que caminho está andando esse campo de pesquisa para ajudar a gente a distribuir os esforços e os recursos que são disponíveis. Então, como a gente tem visto durante essa semana, existem várias estratégias de prevenção da transmissão do HIV. Passa por aconselhamento comportamental, uso de preservativos, DSTs, que fazem parte do nosso dia a dia, mas hoje em dia já se fala muito sobre prevenção pelo tratamento, coisa que foi discutida durante o dia de ontem, circuncisão masculina, que provou ser mais de 50% eficaz na diminuição da transmissão para o homem, a profilaxia com drogas, especialmente a transmissão materno-fetal, que faz parte da nossa rotina do dia a dia, o PEP, que já faz também parte das recomendações de uso, e o PrEP, que está sendo discutido. Outras estratégias que ainda não se provaram eficazes definitivamente foram os microbicidas no uso do dia a dia, embora já tenha um estudo que mostrou 38% de proteção contra a transmissão do HIV. E a terapia supressiva do HSV2, infelizmente, saiu do rol de intervenções que se mostraram eficazes até hoje. Então, combinando tudo isso, a gente consegue reduzir a transmissão do HIV até um certo ponto, mas não consegue controlar o avanço da epidemia. O que é a esperança de todo pesquisador? É a gente ter dentro desse arsenal uma vacina eficaz. E essa vacina eficaz, ela ser transportada para o uso em saúde pública. Se a gente faz todas as contas com essas outras medidas de prevenção, nós não estamos conseguindo fechar o cerco em cima da epidemia. Mas uma vacina que protegesse, que seja 40% dos vacinados, já poderia ter um impacto a médio e longo prazo muito significativo. Então, quais são os objetivos da gente produzir uma vacina? O primeiro deles seria a gente proteger totalmente as pessoas contra a infecção pelo HIV, o que nós chamamos de imunidade esterilizante. E o segundo deles a gente não protege a infecção pelo HIV, mas protege contra o desenvolvimento da AIDS. Então, eu vou procurar durante essa apresentação, migrar de um lado para o outro, porque elas são duas estratégias diferentes de abordagem. Uma delas é de indução de imunidade total, como eu falei, imunidade esterilizante, que protege contra a instalação da infecção, e vários estudos começaram os seus esforços tentando chegar a esse objetivo. Mas, infelizmente, o que a gente vai ver é que, no começo, eles tiveram dificuldade de atingir esse objetivo e começou a se estudar um pouco mais a indução de uma imunidade parcial, que é a proteção contra o desenvolvimento de doença. A indução de imunidade esterilizante ou protetora completa, ela se baseia na indução de anticorpos neutralizantes. Qual que é a base desse raciocínio? Você teria anticorpos que são direcionados contra superfícies do vírus e impediria que esse vírus se ligasse e infectasse uma determinada célula. Essa atividade teria que se basear em anticorpos dirigidas, portanto, contra as glicoproteínas do envelope, especificamente GP120 e GP41. E, de fato, em modelos experimentais, ela consegue proteger contra a infecção, induzindo anticorpos capazes de neutralizar a ação do vírus. E qual que é a grande limitação dessas estratégias? É que essas abordagens, elas geralmente são cepa específicas. Então, quando você consegue fazer um experimento bem controlado em laboratório, um anticorpo neutralizante contra uma determinada cepa que é usado em um experimento de infecção, por exemplo, de macacos reso, você consegue uma vacina esterilizante. O problema é que basta você fazer uma discreta modificação que aí não funciona mais. O outro objetivo, ele foge daquele primeiro e permite que a infecção aconteça. A diferença é que a gente faz uma intervenção para estimular uma resposta imune que impeça o aparecimento da doença relacionada. E qual que é a base desse tipo de intervenção?
A indução de resposta é mediada por linfócitos T, resposta boa, como o Maurício cunhou esse termo na aula dele, que vai induzir uma resposta principalmente linfocitária de TCD8, e hoje em dia a gente discute mais também uma resposta TCD4, que seria responsável por identificar todas aquelas células que estão infectadas, conter a multiplicação do vírus pelo menos até um certo grau dentro dessas células, evitar a infecção de outras células adjacentes e manter uma infecção em equilíbrio sob controle. Então, o objetivo dessa segunda intervenção não é mais impedir que a pessoa pegue o vírus, mas ela pega. Só que em vez dela se distribuir nesse espectro de evolução da doença, a gente concentraria todos os vacinados naqueles indivíduos sem progressão, ou os controladores de elite, por exemplo, onde você teria uma infecção tolerável e que não desse morbidade nem mortalidade associada. Além do objetivo individual, você conseguir fazer com que a infecção não levasse a doença, os vacinados poderiam ter, por exemplo, uma menor carga viral, e essa carga viral, portanto, reduziria a capacidade desse indivíduo vacinado de transmitir o vírus para um terceiro. Então, além do benefício individual de proteção contra a doença, essa vacina, mesmo não sendo esterilizante, ela poderia diminuir a transmissão do vírus dentro da nossa população. Se a pessoa estabiliza com uma carga viral menor, a capacidade dele de transmitir o vírus para outras pessoas também diminui. Diminui a quantidade de vírus nas secreções, diminui a quantidade de vírus que poderia ser transmitido numa relação sexual. Para a indução dessa resposta celular, a estratégia principal é educar as células do sistema imune, especialmente o linfócito TCD8, a produzir substâncias que teriam um efeito antiviral na eliminação de células infectadas. Então, como é que a gente instrui essas células? A melhor forma é fazer com que uma célula apresentadora de antígeno mostre para o linfócito, principalmente o linfócito TCD8, quais são os antígenos mais presentes dentro desse germe contra o qual você quer imunizar, e para quando entrar em contato, essa célula já está educada. E as formas de fazer esse processo, a primeira delas é utilizando DNA. Em modelos animais, vacinas com DNA são uma beleza, elas funcionam como uma maravilha. Mas, infelizmente, ainda a gente ainda vê dificuldades de transportar os resultados desses experimentos em animais para seres humanos. E a outra estratégia é utilizando vetores. Então, o que você faz? Você utiliza outros germes que não têm patogenicidade para o hospedeiro, para o ser humano, e coloca por engenharia genética os fragmentos de DNA ou RNA que sejam interessantes para serem transcritos na célula apresentadora de antígeno, que vai mostrar isso para o seu sistema de defesa. E aqui entram vários agentes que são estudados. Existe um campo em vacinologia que eles chamam de desenvolvimento de novos vetores, que busca encontrar oportunidades dentro desses diferentes agentes que estão disponíveis para apresentar os antígenos que se queira. O que se falou muito durante essa semana foram os adenovírus, porque eles são germes que são fáceis de serem replicados em laboratório, produzidos em grande quantidade, e que você pode fazer engenharia genética sobre eles com uma relativa facilidade. Além disso, eles têm lugares de inserção de genes dentro do seu genoma que facilita a colocação do número grande de antígenos contra os quais a gente quer imunizar. Algumas dificuldades de adenovírus, porque as pessoas que têm anticorpos prévios contra o adenovírus neutralizam o produto vacinal. Então, essa é uma das coisas que mais interferiu no desenvolvimento de vetores de adenovírus até hoje. Especificamente o adenovírus 5, ele ocorre com muita frequência em populações, especialmente tropicais. Por exemplo, aqui no Brasil, 80% da população tem anticorpos já contra o adenovírus, adenovírus 5, o que dificulta o uso desse tipo específico de adenovírus. Então, hoje existe uma discussão muito grande
de utilizar outros tipos de adenovírus que são menos prevalentes e incidentes dentro da nossa população, que poderiam ser usados, por exemplo, no desenvolvimento de outras vacinas. Então vamos falar o que foi feito até hoje de estudos de vacinas para a gente tentar colocar a nossa discussão no contexto. Nós temos uma vacina contra o HIV? Claro que nós temos. Nós temos mais de 20 produtos que estão sendo atualmente discutidos e testados em seres humanos. Se você for para animais, esse número multiplica. Então tem vários laboratórios no mundo inteiro que estão desenvolvendo diferentes tipos de vacinas. Agora, infelizmente, o histórico não foi favorável. Então o primeiro estudo que foi feito, que atingiu fase 3 em seres humanos, foi esse estudo aqui, publicado vários anos atrás, que utilizou uma estratégia relativamente simples. Se nós queremos produzir anticorpos neutralizantes e esterilizantes, que tal usar a proteína GP120 e imunizar as pessoas com GP120? E teve um grupo grande de pessoas que se mobilizou, fez um estudo que tinha mais de 5.000 pessoas, que envolveu, na verdade foram 2 estudos, um estudo grande, 5.000 pessoas, que envolveu participantes dos Estados Unidos e da Holanda, e um outro estudo de 2.500 pessoas que mobilizou usuários de drogas intravenosas na Tailândia. Infelizmente, ambos os estudos, que visavam a indução exclusivamente de uma resposta imune humoral com o GP120, falhou em demonstrar qualquer tipo de proteção com essa estratégia. Então, nessa época, toda a discussão sobre indução de anticorpos neutralizantes foi muito abalada e acabou se voltando muito mais para a indução de anticorpos, indução de resposta imune celular. Então, vários dos pesquisadores começaram a investir muito mais nas vacinas de DNA e vetores, buscando educar linfócitos T a atuarem contra células que pudessem replicar o vírus. E isso acabou culminando com um estudo chamado STEP, que foi entre as diversas tentativas, foi a vacina que ganhou mais velocidade no processo de desenvolvimento, na fases 1 e 2, e foi para um estudo chamado STEP, que era um estudo fase 2B, que colocou alguns milhares de voluntários nas Américas, teve alguns centros com poucos voluntários na Austrália, mas principalmente envolveu regiões que tinham, identificando pessoas que eram de alto risco para aquisição pelo HIV, onde circulava o HIV tipo B. Por quê? Porque a vacina ela foi construída em cima do tipo B, então se achou que a melhor chance dela dar certo seria tentar estudá-la aonde tinha a transmissão desse tipo de vírus. Então a gente participou, nossa equipe participou inclusive desse estudo, mas outra vez, eu lembro até a hora e o dia, em 19 de setembro de 2007 foi anunciado que o estudo ele atingiu futilidade e infelizmente ele teve que ser interrompido. Então essa era a ideia da vacina na época, você tinha 3 vetores de adenovírus, um deles tinha inserção de GAG, o outro de POL, o outro de NEF, eles eram misturados na proporção de 1 para 1 para 1 e as pessoas recebiam 3 doses dessa vacina. E o resultado foi esse daqui, ó. A infecção acumulada no braço vacinado e no braço placebo foi exatamente igual. Mas pior do que isso, no grupo de pessoas que tinham anticorpos contra o adenovírus 5 prévios, o número de infecções no grupo vacinado foi maior no grupo placebo e isso atingiu significância. Então, não só a vacina ela não protegeu, quanto aqui apareceu um sinal numa subanálise do estudo que teria um grupo que pudesse ser prejudicado com a sua participação recebendo essa vacina. Então, isso acabou que jogou um balde de água fria nessa estratégia. E por que jogou um balde de água fria? Porque a vacina de adenovírus 5, que foi produzida pela Merck, ela era a vacina que dava uma resposta mais forte nos estudos que a gente fazia de imunidade celular ex vivo. Então, você fazia placas de ELISpot, você via
que ela tinha uma frequência de pessoas respondendo maior do que os produtos anteriores. E aqui a gente parou muito preocupado para ver o que a gente estava fazendo de errado, né? Por que não deu certo? A gente não teve, felizmente, um efeito nessas pessoas vacinadas que se infectavam na evolução mais rápida para a doença. Então, a evolução para HIV com queda de CD4 e aumento de carga viral foi praticamente igual em quem se infectou recebendo ou não recebendo a vacina. Existe um outro estudo que ainda está em andamento, que ele busca ainda explorar esse conceito de imunização e indução de resposta imune celular. E essa vacina está sendo estudada num estudo grande chamado HVTN-505. É um estudo fase 2, com um produto que ele tem uma certa semelhança com o que foi feito pela Merck. Ele consiste em vacinas de adenovírus, que tem inserção de GAG e POL, mas ele também tem adenovírus que tem envelope contra o tipo A, B e C do HIV. E além disso, eles têm uma outra estratégia também de imunização, que é DNA recombinante com promotor de citomegalovírus, que possuem a informação genética de envelope A, B, C, GAG, POL e também NEF. E por que eles fizeram 2 tipos de vacinas nesse mesmo esquema de imunização? Porque na primeira etapa, os participantes receberiam 3 doses da vacina de DNA e na segunda etapa, aos 6 meses, receberiam a combinação de adenovírus. A ideia aqui seria você fazer uma estimulação com as vacinas de DNA e um reestímulo com a vacina de adenovírus. Então esse estudo, quando saiu os resultados do STEP, ele ainda tomou o cuidado de só incluir voluntários que tinham títulos baixos de adenovírus 5, para a gente não ter o risco das pessoas que tivessem títulos altos poderem sofrer aquele efeito danoso que foi observado no subgrupo de análise do estudo STEP. Esse estudo está em andamento. Ele praticamente encerrou a inclusão de voluntários, está fechando o seu tamanho amostral e provavelmente nos próximos 6 meses a 1 ano a gente vai ter as primeiras análises de resultados. Então isso que vai acontecer, olha, são 1.100 voluntários recebendo a vacina, 1.100 voluntários recebendo o placebo, nesse esquema de imunização e reestímulo, com DNA, DNA, DNA e depois o reestímulo com adenovírus 5 modificado. Então as primeiras análises principais, elas são calculadas para ter 66 infecções totais, no mínimo, com 52 avaliáveis para avaliação dos desfechos da infecção pelo HIV, com um poder de 90% de detectar uma redução de 1 log na carga viral naqueles indivíduos vacinados que receberam o que estava no grupo ativo comparado com o placebo. E um poder de 80% de detectar a redução da aquisição do HIV. Então esse passo ele vem adiante, a gente vai escutar falar bastante sobre isso durante o fim desse ano e começo do ano que vem, e tomara que a gente tenha boas notícias. Agora, o campo de vacinas de fato modificou com a publicação do estudo da vacina que foi testada na Tailândia. No que consiste essa vacina? Foi um estudo multicêntrico que foi aleatorizado em 1 para 1 para receber ou placebo ou a vacina. E esse estudo ele foi realizado numa estratégia de imunização da população geral. Então eles incluíram 16 mil voluntários com risco comunitário. Então não eram pessoas de alta vulnerabilidade, por exemplo, profissionais do sexo, mas sim, pessoas como todos nós aqui. Então eles pegaram 16 mil pessoas na Tailândia para receber essa vacina, 2 tipos de imunização, um vetor, que é um canarypox, que era modificado para receber genes do HIV, e um reestímulo com vacina de IgP 120 recombinante
parecida com aquela vacina do primeiro estudo de fase 3 que falhou lá para trás. Então esse é o esquema de imunização. Então nós temos aqui 4 doses de vetor recombinante de Canarypox, aqui nas semanas 0, 4, 12 e 24. E nas semanas 12 e 24 tinha uma covacinação com a GP120, que tinha a inserção de segmentos do envelope do vírus B e do vírus Z, respeitando os vírus mais presentes circulantes naquela região do Sudeste Asiático. E aqui foi o resultado que eles obtiveram. Assim, antes disso, deixa eu mostrar para vocês que tem 3 tipos de análise desse estudo. A Intent to Treat, que é todo mundo que foi rastreado, assinou o termo de consentimento, é analisado. A Modified Intent to Treat, que recebeu pelo menos uma dose da vacina. E per protocol é que todo mundo que completou a imunização. Então, na análise Intent to Treat, a gente vê que tem uma tendência de maior infecção no grupo placebo, mas não atingiu significância. Na análise por protocolo, outra vez, uma maior tendência de infecção em placebos, mas também não atingiu significância. Agora, na Modified Intent to Treat, recebeu pelo menos uma dose de vacina, nós temos aqui um efeito protetor da vacina sobre o grupo placebo. E esse efeito protetor, calculado somente por esse meio de análise, mostrou uma proteção de 31,2%. Então é uma proteção muito pequena, com um intervalo de confiança que foi de 1,7% a 51,8%. Então, quem olha, que está acostumado a analisar dados de forma crítica, percebe que aqui nós temos um efeito que é muito marginal, que só apareceu com um tipo de análise. E mais do que isso, eles começaram a procurar o que é que poderia estar acontecendo nessa indução de proteção. Então, o que eles perceberam em análises posteriores foi que essa proteção ela começou muito baixa, ela atingiu valores que chegavam até num limite de 60% de proteção no primeiro ano, depois desaparecia. E na análise de outros marcadores de proteção que pudessem indicar por que essa vacina teria funcionado, apareceram alguns sinais na presença de citocinas, de anticorpos de ligação e de capacidade proliferativa de linfócitos. Mas eu vou entrar em mais detalhe sobre isso depois. Então, os achados principais desse estudo foi um efeito modesto de proteção, não houve diferenças na carga viral após a infecção ter acontecido, tanto no grupo placebo como no grupo vacinado, e não ficou claro qual era o mecanismo protetor induzido pela vacina. Agora, o que esse estudo fez é que ele reacendeu o interesse em indução de resposta imune esterilizante, aquela mais mediada por anticorpos neutralizantes. E aí leva a um outro ponto que a gente precisa discutir, que é qual é o marcador ideal para analisar a proteção induzida por uma vacina. E, infelizmente, isso a gente não tem, até hoje, esclarecido. Então, seria a mensuração de anticorpos? Seria a capacidade das células destruírem células infectadas? A gente pode mensurar isso indiretamente pela detecção de citocinas? Então é muito difícil fazer esse tipo de estudos e eu vou mostrar um pouco para vocês por que essa discussão ela retomou, especialmente depois desse estudo da Tailândia. Quando a gente vai mensurar anticorpos, a forma mais comum é a que a gente utiliza no dia a dia. Então todos vocês, quando pedem uma sorologia para HIV, vocês fazem uma solicitação, o laboratório faz um ELISA e faz um Western blot. O que é o Western blot? É a mensuração de anticorpos. Então, olhem aqui para vocês verem. Isso aqui é um resultado de uma sorologia positiva, né? Então, você detecta anticorpos nessa fita aqui de nitrocelulose contra P24, P31, 41, todos eles. Assim. Só o problema é que esses anticorpos, eles são todos de ligação, eles não necessariamente neutralizam a multiplicação do vírus nas células. Então, qual que é o anticorpo que tem capacidade de bloquear a replicação viral? Muito provavelmente são aqueles anticorpos direcionados contra a superfície do vírus, especificamente contra a GP120 que está aqui.
Então, existe uma série de estudos e vários grupos de pesquisa que tentam entender o máximo possível cada um desses anticorpos que se ligam na superfície da GP120 e quais desses anticorpos têm uma capacidade de identificar diferentes GP120, independente do tipo de vírus que está circulando. Então, depois desse estudo da Tailândia, houve uma série de discussões. Então, provavelmente, a resposta é em anticorpo neutralizante. E os resultados preliminares da análise dos anticorpos desses indivíduos foi apresentado na Tailândia por Barton Haynes, numa revisão, resultado de um grupo colaborativo de estudo com as amostras do projeto da Tailândia. Esse trabalho está em fase final de revisão do New England Journal of Medicine e deve ser publicado nas próximas semanas. Então, qualquer hora que vocês estiverem folheando aí o New England, vocês vão encontrar isso publicado em breve. Então, o que eles analisaram? Uma série de marcadores. E aqui estão vários desses marcadores que foram analisados. Então, IgA plasmática contra um envelope, que eles achavam que a IgA poderia estar relacionada à proteção. O score de avidez de IgG, quer dizer, uma ligação mais forte da imunoglobulina pudesse ser relacionada, contra especificamente GP120. Citotoxicidade dependente de anticorpos, ADCC. Anticorpos neutralizantes, utilizaram um painel de 6 anticorpos neutralizantes, de busca de 6 anticorpos neutralizantes de amplo espectro para ver se eles poderiam estar presentes induzidos pela vacina. A ligação da imunoglobulina induzida pela vacina com a molécula GP120. Então, havia uma construção de uma molécula GP120 artificial que tinha V1 e V2, que é o local onde esses anticorpos poderiam se ligar. E a produção de citocinas intracelulares por linfócitos T CD4 positivos, já que a vacina ela também tinha a capacidade de indução de uma resposta imunicelular, especificamente pela mensuração de interferon gama, IL-2, TNF e CD154, após o estímulo com os peptídeos do vetor vacinal utilizado. E quando eles fizeram a análise, aí começa a entrar numa análise matemática bastante complexa. Então, eles analisaram esses 6 marcadores, e aqui estão os riscos relativos da presença desses marcadores com a aquisição ou não da infecção pelo HIV, o valor estatístico dessa diferença, e aqui uma análise nova que vocês vão ouvir falar muito, que é chamada valor Q. E isso é uma análise matemática proposta não há muito tempo, que busca corrigir, quando você tem várias variáveis analisadas simultaneamente, a interferência independente de cada dessa variável no desfecho que você está querendo analisar. O valor de Q, ele é significante quando ele fica abaixo de 0,2. É diferente do valor de P, que geralmente eles colocam um erro alfa de 5%, portanto, abaixo de 0,05 como ser significante. Então, quando você faz essa análise, apareceram 2 fatores independentes. O primeiro deles foi a ligação de anticorpos contra a proteína V1 e V2 do envelope. Quer dizer, os loops V1 e V2 da GP120 do envelope. E aqui teve um fator protetor. Então, teve um risco relativo de 0,57, então protegeu 43%, não é? Com um P significante e um valor de Q também significante. E, curiosamente, apareceu um outro fator que ele é desfavorável. A presença de anticorpos IgA ligadoras do envelope teve um risco relativo de 1,54, aumentou 54% o risco de aquisição, com valores também significantes. E isso visualmente a gente consegue ver aqui, ó. Esse aqui é o V1 e V2, anticorpos contra V1 e V2. O grupo vacinado está aqui em cima, quer dizer, o placebo está aqui em cima. Quem não tem anticorpos anti-V1 e V2 está aqui em cima, maior taxa de infecção. E quem tem alta quantidade de V1 e V2, altos títulos, está aqui embaixo, menor quantidade de infecção. Já IgA contra envelope, quem tem grande quantidade de IgA envelope, maior infecção.
quem tem baixa quantidade de GA ou envelope, menor infecção. Então agora começou um debate muito grande da discussão por que esses dois marcadores eles atuaram de um lado e de outro na susceptibilidade de infecção pelo HIV. E até hoje a gente não tem certeza do que foi. Porque esse anticorpo contra GP120, contra o loop V1 e V2, são anticorpos de ligação, eles não são anticorpos neutralizantes. Mas tem um estudo da Zola Pazner, que é o grupo dela, está estudando especificamente a relação entre esses anticorpos e a capacidade de neutralização, e eles estão encontrando alguns indícios que, de fato, dependendo da forma que você olha os ensaios de neutralização, você vê alguma capacidade de conter a replicação do HIV com esses anticorpos. E por que a IgA ela favorece a infecção? Também a gente não sabe. Mas existe a possibilidade de que a IgA, como se ela pegasse o HIV dentro da mucosa e facilitasse ele a ficar ali grudado para ser apresentado às células suscetíveis à infecção. Mas isso são todas alusões que a gente ainda não tem o real esclarecimento do que está acontecendo. Então a gente chegou num ponto que a gente está numa encruzilhada para decidir para que caminho que nós vamos. Será que a gente muda o campo para a indução de mais uma imunidade humoral ou a gente fica mais uma imunidade celular? Então o caminho tem sido de focar mais estudos em imunidade humoral atualmente. Então tem vários estudos que estão sendo propostos, até a tentativa da replicação do estudo da Tailândia em outros locais, para ver se esse resultado se mantém e a melhoria da indução de anticorpos neutralizantes com outras estratégias de vacinação. Eu vou terminar falando para vocês o que tem sido feito aqui no Brasil. A gente já fez vários estudos, participamos de estudos do estudo STEP e outros estudos, inclusive, que usaram uma vacina muito parecida com que essa foi utilizada na Tailândia, mas sempre em estudos fase 1 e 2. Atualmente, a gente só tem um estudo andando, que é esse HVTN-084, que é um estudo que procura esclarecer aspectos da competição antigênica, ele está sendo feito em vários países, e o centro coordenador é aqui em São Paulo. São 100 participantes que estão sendo vacinados com somente uma dose de adenovírus 5, somente em indivíduos circuncisados com baixos títulos de anticorpos prévios contra o adenovírus 5, para não ter risco de botar esses voluntários sob maior vulnerabilidade à infecção. Um braço recebe uma vacina que tem GAG, POL e envelope, e o outro braço recebe uma vacina que só tem GAG e POL. A tentativa desse estudo é verificar se a mistura de envelope com GAG e POL vai interferir na resposta um do outro. Então, isso está sendo feito, está terminando essa fase, daqui a 6 meses nós encerramos a coleta de todas as amostras para encerrar essa avaliação da competição antigênica. Muito bem, eu vou tocar bem rapidamente, porque isso é a aula do Edécio hoje à tarde, sobre resposta imune por células TCD4. Será que isso não seria uma boa estratégia também para induzir uma resposta imune protetora? O campo também está migrando um pouco mais para estudar células TCD4, porque antes se achava que se você estimulasse uma célula CD4, você na verdade teria uma célula CD4 ativada, quando ela entrasse em contato com o vírus, ela estaria mais suscetível à infecção. Aparentemente, isso não necessariamente é verdade. Você poderia ter células TCD4 que de fato exercessem um papel protetor. E vocês viram nesse curso também, a aula do Hendrick, que ele apresentou dados que sugerem que células TCD4 não só têm uma capacidade auxiliadora da resposta, mas poderiam ter também uma capacidade citolítica contra células infectadas pelo HIV. Então nós estamos numa fase de modelos animais, identificação de epitopos, avaliação de imunogenicidade de vacinas e se elas são capazes de proteger contra a infecção. Então, o Edécio aqui da faculdade, ele tem, no nosso laboratório lá em 60, ele vem trabalhando já há muitos anos numa vacina que se baseia no estudo dos tipos circulantes do HIV, tentativas de, com informática, identificar os antígenos que são mais identificados pelos diferentes sistemas HLA classe 2 e produzir vacinas que eles chamam com epitopos promíscuos.
Os resultados preliminares desse trabalho de avaliação dessa resposta CD4 já foram publicados há vários anos, foi publicado no artigo da AIDS de 2006, e agora o grupo dele vem trabalhando, esse aqui é o trabalho da Daniela e o da Susan, com desenvolvimento de novas estratégias de imunização, ainda em modelos experimentais em animais, para descobrir qual que é a melhor construção de uma vacina indutora de resposta imune CD4 que poderia ser levada à fase clínica. Então isso aqui está sendo desenvolvido, é a aula do EDES hoje à tarde, eu não vou entrar mais em detalhes. Então, em resumo, o que eu queria apresentar para vocês é o seguinte, é que a gente ainda depende da identificação de um marcador de proteção bom, nós ainda não temos. Então, a gente tem que estudar mais, especialmente aqueles indivíduos que são expostos ao HIV e não pegam a infecção, porque é possível que dentro das nossas comunidades a gente tenha pessoas que têm algum fator de proteção que possam nos ensinar melhor a dizer o que a gente deve induzir com uma vacina que pode levar à proteção contra a transmissão do HIV. Então, o nosso grupo tem trabalhado nisso há bastante tempo, a gente tem dados que estão sendo analisados e esperamos que em breve a gente possa contribuir um pouco mais para entender esses marcadores de proteção. A gente tem que desenvolver novos vetores que especialmente possam ser utilizados em diferentes regiões do mundo, sem interferência de anticorpos neutralizantes prévios. Novos insertos dentro desses vetores. Qual que é a melhor região do HIV que você deve inserir? Até hoje não está claro. A gente sabe que, por exemplo, o GAG parece que é importante, NEF parece que é importante. Mas será que é importante colocar envelope também em vetores? A gente ainda não tem essa definição. Aqui uma coisa muito importante que vocês também viram nas aulas que tiveram essa semana, especialmente do David Watkins, David O'Connor, a necessidade da gente ter um modelo para explorar melhor essas vacinas antes de ir para estudos em humanos. Então, disponibilizar unidades de pesquisa, especialmente em modelos de primatas não humanos, é fundamental. A gente no Brasil, infelizmente, para estudo de vacinas de HIV não temos nenhuma, e ficamos dependendo sempre ou de colaboração ou de pagar um preço muito caro para testar as ideias que a gente desenvolve por aqui. Nós temos aqui, vocês viram que esse é um slide que eu preparei para dar lá no Ministério da Saúde para reclamar, né? Nós temos dificuldade de obter insumos aqui no Brasil pelos processos de importação e pelas dificuldades de compra e liberação de produtos em processos inclusive utilizando verbas públicas, da própria FAPESP, CNPq, etc. Nós temos um processo regulatório no Brasil que ainda é complexo. Nós temos que fomentar a cooperação nacional e internacional. Esse curso aqui é uma tentativa da gente fazer isso. Estimular a competição entre grupos, que eu acho que quando você tem diferentes grupos pesquisando uma determinada área, o estímulo para desenvolvimento acaba sendo maior. E acredito muito na iniciativa, nas ideias de pesquisadores brasileiros. Então, eu acho que a gente tem condição de desenvolver novas ideias. Vocês viram a aula do Maurício que antecedeu aqui, com abordagens que são totalmente inéditas, trabalhos muito interessantes de avaliação de resposta imune celular que a gente pode levar para a clínica. E eu sempre acreditei no pesquisador brasileiro, acho que a gente tem muito a contribuir com o campo. Então, eu queria agradecer a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde eu faço parte, especialmente ao Jorge Calil, que é o meu chefe, o Edécio, que é o chefe do Lean 60, a Esther, que sempre colabora conosco, agora ela não está mais no Hemocentro, ela está no Departamento de Doenças Infecciosas Parasitárias. Nós somos um centro participante do HVTN, aqui em São Paulo, a USP e o CRT-AIDS, que está aqui do lado, na coordenação pela Maria Clara Giana e o Arthur Kalischmann, lá que nós estamos fazendo o estudo 084 aqui no Brasil, e os amigos e colaboradores do CRT-AIDS, da Universidade da Califórnia São Francisco e da Universidade de Wisconsin, que tem especificamente Douglas Nixon e David Watkins, que tem trabalhado conosco. Nosso laboratório é faz parte do Instituto de Investigação em Imunologia, que também é um INCT financiado pelo CNPq. Nós contamos aqui na Faculdade de Medicina da USP com uma unidade de pesquisa clínica e um laboratório dirigido para estudos e desenvolvimento de vacinas e avaliação imunológica de doenças infecciosas. Nosso laboratório, nosso grupo está sempre à caça de talentos. A
A gente sempre recruta novas pessoas que têm vocação e vontade de trabalhar nessa área, então a gente está sempre aberto para pessoas que se interessem em juntar ao nosso grupo. E a gente conta com uma equipe grande de pessoas que participaram de vários estudos, especificamente do IPREX, recentemente, que avaliou a profilaxia pré-exposição contra o HIV. Então era isso que eu queria fazer um apanhado geral, contextualizar a pesquisa de vacina em humanos hoje em dia, o que tem sido discutido mais, para a gente abrir agora para discussão. Muito obrigado.